Fala galera, aqui é o Felipe, o cara do canal, e hoje nós vamos falar tudo sobre o anime mais hypado do ano, Solo Leveling. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo otaku, antes que eu resolva testar sua fé em Deus. E bora entender como funciona esse universo depois da vinheta. Solo Leveling é uma web novel sul-coreana, criada por Shogun e publicada desde 2016 por ele mesmo na plataforma Kakao Page. E 2 anos após o seu lançamento, Solo Leveling se transformou em uma webtoon com as ilustrações de Jang Sung-han. A primeira temporada da webtoon foi lançada em março de 2020. Ao todo, a primeira parte da produção teve 110 capítulos. Já a segunda parte teve mais de 69 capítulos lançados, sendo finalizada 6 anos após o seu lançamento, no capítulo 179, publicado dia 31 de dezembro de 2021. E tudo isso sem contar os mais de 21 epílogos publicados, totalizando assim 200 capítulos lançados de Solo Leveling. E graças a esse novo formato, junto com uma narrativa bem estruturada e cativante, a obra de Shogun se tornou o quadrinho sul-coreano mais lido no mundo. E esse fato chamou a atenção do estúdio japonês A1 Pictures, que hoje está produzindo a primeira temporada do anime. Bom, agora que você já entendeu como essa história começou, eu preciso esclarecer 2 pontos sobre a abordagem desse vídeo. O primeiro ponto é que o mangá de Solo Leveling ele se divide em 2 fases, com a primeira fase, Solo Leveling, sendo essa que está sendo adaptada no anime agora, e Solo Leveling Ragnarok, que é a continuação direta da webtoon e que está sendo novamente publicada pela Kakao Page. E o segundo ponto é que eu não vou spoiler o mangá aqui nesse vídeo. Então, se você está com medo de acabar tomando algum spoiler sobre, sei lá, os poderes do protagonista, ou sobre como esses portais surgiram, quem vão ser as grandes ameaças, ou algo desse tipo, pode ficar despreocupado que esse vídeo é apenas para a gente falar sobre o começo do anime. Agora, se você for nos comentários e escrever lá, Felipe, eu não ligo para spoilers, pode falar tudo que você sabe sobre o mangá, desce a lenha que eu quero entender mais sobre esse universo e eu não quero esperar aparecer no anime. Aí beleza, aí eu faço um outro vídeo falando sobre o mangá, mas esse vídeo é para falar apenas sobre o que foi mostrado até agora no anime, beleza? Então bora lá! Episódio 1. O primeiro episódio de qualquer produção é um termômetro para o restante da série. E eu, particularmente, sempre odiei os primeiros episódios de basicamente tudo que eu já assisti na vida. Muito por conta do ritmo mais lento que o primeiro episódio precisa ter, por conta também dos diálogos necessariamente expositivos e principalmente por não saber o que esperar da série, apesar de eu ser aquele tipo de pessoa que começa a assistir qualquer coisa com a expectativa lá em cima. E para minha surpresa, Solo Leveling conseguiu atingir as minhas expectativas até certo ponto e me conquistou já no primeiro episódio. O anime já abre com uma cena genérica de meia dúzia de peão enfrentando meia dúzia de monstros em uma floresta qualquer. A cena genérica claramente serve para nos mostrar a qualidade da animação, tanto nos traços dos personagens, quanto na velocidade, no dinamismo e na fluidez das coreografias de luta, que por sinal são muito boas, mas nada surpreendente ou inovador. E por isso eu preciso destacar um comentário que eu vi pela internet de um fã de Solo Leveling que foi preciso quando ele falou o seguinte: os caras deixaram o Sung a cara do Kirito. Infelizmente eu não lembro o nome desse indivíduo, mas fica registrado aqui os meus parabéns pelo seu comentário, porque o seu comentário me motivou ainda mais a fazer esse vídeo. Porque antes de eu assistir ao anime, eu dei uma pesquisada rápida ali pela sinopse e pela recepção do público, e quando eu descobri a origem de Solo Leveling, eu realmente fiquei muito curioso para ver o que eles iam fazer no anime. Já que a obra original é uma websérie publicada semanalmente na internet, foi idealizada fora daquela bolha do Japão e ganhou notoriedade fora dos meios de comunicação tradicionais
como a já manjada revista Shonen Jump. Só que apesar dos caras terem tudo para entregar um produto final inovador ou até revolucionário nos aspectos técnicos, com uma estética ou um método de animação realmente diferenciado de tudo que já foi produzido na indústria, como foi o caso do Homem-Aranha no Aranhaverso, Arcane ou até o Gato de Botas 2, a produtora japonesa matou todo o potencial de originalidade que Solo Leveling tinha e optaram por uma animação básica, tradicional, arroz e feijão que funciona e não compromete em nada a ação que está sendo mostrada. Porém, frustrante até certo ponto, já que eu esperava alguma coisa diferente, sabe? Na minha cabeça, a origem sul-coreana da obra iria impactar diretamente na produção, tanto esteticamente quanto narrativamente falando. E isso não acontece. Fora o fato de que esse é o episódio piloto, e para mim faria sentido o primeiro episódio já chegar com o pé na porta e entregar um espetáculo de animação como acontece em Demon Slayer. Apesar de que eu entendo o fato de que apostar em uma animação padrão é mais seguro e mais assertivo do que querer inventar moda em um anime que está chegando agora. O primeiro episódio também bate cartela cheia em todos os checklists necessários para o começo de qualquer história, estabelecendo as regras por trás desse universo. Por sinal, segue à risca os principais elementos de um RPG, com os heróis desse mundo, que são chamados de caçadores ou hunters, sendo separados pelas classes lutador, healer, mago, assassino, tankers e oculto, ao mesmo tempo que são hierarquizados pelos rankings E, D, C, B, A e S, igual ao que acontece em One Punch Man, por exemplo, com o ranking S sendo o mais alto e o ranking E o mais baixo na escala de poder, que é definido pela quantidade de poder mágico presente no corpo de um indivíduo assim que ele desperta o seu poder. E uma vez desperto, nenhum esforço individual, como treinamentos e missões, o fará aumentar. Ou seja, se você era uma pessoa normal e de repente você despertou um poder mágico e foi classificado como um ranking D, não importa o quanto você treine, não importa quantas missões você faça, você vai morrer um ranking D, porque os seus limites foram determinados no seu despertar. Entretanto, em alguns casos muito raros e específicos, um Hunter entre milhões consegue passar por um segundo despertar. E quando acontece, esse novo despertar cruza os seus limites e aumenta o seu poder mágico para o ranking A ou até para o ranking S. Já outro elemento de RPG presente na história são os itens e equipamentos. Já que em Solo Leveling, os Hunters enfrentam criaturas chamadas de monstros mágicos, que vêm de outra dimensão. E após os caçadores matarem essas criaturas, eles coletam itens chamados de Pedra de Essência, caso seja um monstro de alto nível, e Cristal de Mana com as demais criaturas presentes nas dungeons. E com esses itens, eles podem vender para o governo em troca de dinheiro, e com esse dinheiro eles podem se sustentar ou usar para comprar outros itens como espadas, lanças, armaduras, poções, para poder maximizar os seus resultados em uma raid. Já outro elemento de RPG são as guildas, que aqui são as empresas que agenciam os caçadores que são despertos e classificados após passarem por uma avaliação através do Cristal Preto. Uma vez registrados, a agência de caçadores passa a selecionar e enviar as missões e raid para os caçadores, pelo grau de dificuldade que eles podem encontrar dentro dos portais. E é aí que finalmente chegamos no nosso protagonista, Sun Jin-woo, um adolescente que ganha vida como Hunter, mas ele não é qualquer Hunter. Ele é o caçador mais fraco da humanidade e o protagonista mais realista dos animes. Finalmente, nós temos nessa indústria um protagonista com uma motivação convincente, realmente boa, de rápida empatia e conexão. Já que, diferente de outros protagonistas, como o Goku, que só pensa em lutar, o Luffy, que só pensa em encontrar o One Piece, o Eren, que quer matar meio mundo, ou o Itadori, que quer ter uma morte digna, Sung está na luta porque ele é o homem da casa, já que seu pai está desaparecido
e para conseguir pagar as contas, o tratamento da sua mãe no hospital e a faculdade da sua irmã, o garoto arrisca a própria vida nas dungeons, mesmo sabendo que ele pode ser facilmente morto até pelo monstro mais fraco, fazendo dele um protagonista humano que vive em um mundo mágico, porém precisa lidar com problemas reais como os nossos. E com todas as dificuldades do mundo, Tsung ainda é um personagem muito carismático e com poucos trejeitos cartunescos. Mas até aí faz sentido, já que até o momento na história nós não tivemos nenhum alívio cômico, como é de praxe em outras produções como One Piece e Jujutsu Kaisen. Mas, sem sombra de dúvidas, o ponto que mais se destaca nesse começo de temporada é o nível de gore que esse anime tem. Muito parecido com Shingeki no Kyojin, com as pessoas sendo partidas ao meio, pisoteadas, desmembradas, queimadas, rasgadas. É um absurdo o que esse anime faz de maneira explícita. Então, se você não curte esse tipo de cena, você já está avisado que esse anime tem sim muito gore, porém é na medida certa. Nada que vá fazer você ficar com o estômago revirado, nem nada assim muito fora da curva. É na medida certa. E, para mim, o gore é um elemento gráfico necessário para trazer mais impacto e drama à cena de ação ou terror, como é o que acontece aqui nesse anime. O primeiro episódio, de maneira geral, é excelente, sendo consistente do início ao fim e com um cliffhanger certeiro. E é aí que nós vamos para o melhor episódio dessa temporada até agora, o segundo episódio. Episódio 2. O segundo episódio é a perfeição em seu estado mais puro. Ele pega tudo de bom que teve no primeiro episódio e eleva a 10ª potência. Afinal, é nesse episódio que a memorável cena da macabra estátua sorridente aparece. E Solo Leveling pode brilhar dando uma aula de construção de tensão e terror com uma boa dose de drama, brincando com seu emocional como se não fosse nada. Porque do começo ao fim, esse episódio se mantém frenético e angustiante, chegando ao ponto de você ficar em dúvida se o próprio protagonista vai se salvar no final das contas. E é aí que você tem uma catarse com o destino trágico do protagonista, junto com um cliffhanger ainda mais surpreendente que literalmente vem do nada e salva seu psicológico. E é a partir desse momento que a história de Tsung realmente começa. Episódio 3. O terceiro episódio, até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, é o último episódio lançado. E comparado com os demais, ele é o mais fraco de todos em ação, sendo um episódio mais tranquilo e até lento, comparado principalmente com o primeiro, servindo para que você consiga recuperar os ânimos e processar tudo o que aconteceu junto com o protagonista, que após os eventos do segundo episódio se transformou no Neo dentro da Matrix, já que assim como o escolhido consegue ver os códigos na realidade programada, Tsung morreu como um sacrifício a Deus e voltou com a capacidade de enxergar o mundo como se ele estivesse em um videogame. Por exemplo, você lembra que eu falei lá atrás que uma vez desperto, um Hunter não conseguiria aumentar a sua força, não conseguiria aumentar o seu poder mágico interior? Então, agora o Tsung consegue aumentar os seus atributos através dessas telas de notificação que só ele consegue enxergar e que enviam para o Tsung missões diárias e recompensas como pontos de experiência que ele pode usar para aumentar a sua força, sua velocidade, sua estamina, sua defesa, sua resistência. Então, basicamente, o protagonista passa a ser um personagem de videogame dentro do próprio universo. Uma habilidade que até o momento nenhum outro Hunter parece ter, e que agora ele de fato é o escolhido da história, ele é o Neo. O cara simplesmente consegue hackear e alterar as regras do próprio universo para fazer coisas únicas, coisas que até o momento ele não sabe de onde veio, ninguém consegue ver, ninguém consegue fazer igual. E é isso, o cara simplesmente está hackeando a Matrix do seu próprio universo. E isso é muito, muito foda. O terceiro episódio também finaliza com um cliffhanger mais fraco que os anteriores. Mas, a essa altura do campeonato, você com certeza vai voltar pelos próximos episódios. Porque é impossível você passar pelo segundo capítulo e não querer ver até onde vai essa história. Em suma, Solo Leveling é um anime excelente,
que tem muito potencial e vale muito a pena. O funcionamento desse universo é de fácil compreensão por ser muito parecido com o de outros animes. E Sung pode ser o melhor protagonista que já tivemos nessa indústria. Agora, se você está procurando por um anime inovador, com uma história totalmente original, uma estrutura, alguma coisa assim muito fora da curva, você não vai encontrar isso em Solo Leveling. Porque, como eu já falei, essa história do protagonista participar de dungeons, matando criaturas, pegando itens e começando no nível mais baixo e chegando até o nível mais alto, é uma história já manjada e que inclusive já foi contada de maneira muito similar em um outro anime chamado Dungeon Nideai ou Motomaru no wa Mashigati Iru Darouka. Além de também ter muitos elementos parecidos com One Punch Man. Mas eu não falo isso querendo denegrir, querendo diminuir o anime. Afinal, criatividade é isso. É você se inspirar em outras obras, juntar um pouco de cada, fazer aquele bem bolado e lançar uma parada totalmente nova. Então sim, vale muito a pena assistir Solo Leveling. E por fim, eu não posso falar de um anime como esse sem exaltar a abertura espetacular que ele tem, com uma animação que muitas vezes chega a ser melhor que a dos episódios em alguns momentos, e com uma trilha sonora eletrônica com uma pegada meio cyberpunk que tem tudo a ver com a estética adotada no anime. Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo otaku. Deixa aqui nos comentários também, você está acompanhando Solo Leveling? O que você está achando? Você já leu o mangá? E principalmente, você gostaria de ver mais vídeos como esse aqui no canal? Se sim, deixa aqui, deixa sugestões também para os próximos vídeos e até a próxima, galera. Falou!